Vamos falar um pouquinho sobre ejaculação precoce? Meu nome é Simone, eu sou ginecologista e estou convidando vocês para fazer uma reflexão a respeito desse assunto. Então, a ejaculação é a emissão do esperma, que acontece após o estímulo da região genital. Como eu comentei no vídeo anterior, a ejaculação é um reflexo, é um fenômeno físico que acontece separadamente, porém muitas vezes simultaneamente, ao orgasmo, que é um fenômeno cerebral. A ejaculação pode ser dividida tecnicamente em duas fases. A primeira fase é a emissão, que é quando as secreções vindas do testículo, das vesículas seminais e da próstata são acumuladas na parte posterior da uretra, na parte de trás, digamos assim. E a ejaculação em si, que é quando ocorrem contrações musculares em torno da uretra e esse líquido é expulso em jatos para fora do corpo do homem. Até pouco tempo atrás, não havia preocupação com quanto tempo demorava para acontecer a ejaculação durante a relação sexual. Porque se nós formos fazer uma revisão histórica, o sexo era tido simplesmente como um ato reprodutivo. Então, não se tinha preocupação com prazer feminino, se a mulher teve orgasmo ou não, quanto tempo está durando a penetração. Com a revolução sexual, que aconteceu ali mais ou menos pela década de 60, houve então uma mudança nos padrões e nas expectativas das pessoas na hora da relação sexual. Essas expectativas, justamente, acabam favorecendo com que a ansiedade predomine ao invés das sensações prazerosas propriamente ditas e acabam favorecendo para que a ejaculação aconteça antes do momento em que aquele homem desejaria que fosse. Um homem que teve uma iniciação sexual muito precoce ou numa situação traumática, um homem que sofreu abuso sexual ou que tem baixa autoestima, sofreu bullying, tem transtorno de ansiedade, ele vai ter mais risco de desenvolver uma ejaculação precoce. A ejaculação precoce é uma disfunção sexual. Segundo o DSM-5, que é um manual que nós médicos utilizamos para diagnóstico de alguns transtornos, você vai poder diagnosticar a ejaculação precoce quando acontece a ejaculação no momento que não é o momento desejado pelo indivíduo e ou com menos de 1 minuto de estímulo penetrativo. E que essa situação tem que acontecer em vários encontros sexuais, não é porque teve uma ou duas ocasiões que a ejaculação aconteceu antes do esperado, que vai ser caracterizado uma disfunção sexual. Essa disfunção precisa persistir, então, por um período de tempo de aproximadamente 6 meses ou mais. E precisa estar causando sofrimento. Se não estiver causando sofrimento, não tem sentido em caracterizar como um distúrbio. Às vezes, os homens, eles não gostam de falar sobre o assunto, eles não querem nem buscar tratamento médico, porque eles ficam constrangidos com essa situação. A ejaculação precoce pode ser muito frustrante para o homem e também para a sua parceria. É muito comum, inclusive, que essa ejaculação não venha acompanhada de orgasmo e venha assim acompanhada de sentimentos muito negativos, de frustração, de incapacidade, de desmerecimento. E isso vai cada vez mais piorando a autoestima daquele indivíduo e favorecendo crises de relacionamento nesse casal. Também existem já descritos vários casos de que o homem com ejaculação precoce acaba por desenvolver a disfunção erétil. Estima-se que cerca de 20 a 30% dos homens vão ter ejaculação precoce em algum momento da vida. E quando nós olhamos os homens que têm disfunção erétil, que é a dificuldade de ter a ereção do pênis, metade deles também acabam desenvolvendo ejaculação precoce. Nesse caso, porque eles têm medo de perder a ereção
Então, acaba desencadeando um desejo inconsciente de apressar a relação sexual. O controle da ejaculação não é algo inato, a pessoa não nasce sabendo, né? Geralmente, no início da vida sexual, os rapazes têm pouca experiência em perceber o que está acontecendo no corpo e, com isso, eles têm dificuldade de fazer um controle um pouco melhor da ejaculação. A tendência é que, com o passar do tempo, esse aprendizado aconteça e eles consigam ter um melhor controle desse tempo de ejaculação. Porém, isso não acontece com todos. Alguns homens têm dificuldade para aprender esse time e não conseguem mesmo ter uma previsão do momento em que eles precisam interromper a relação sexual se eles não quiserem ejacular. Aquele conceito que eu passei de emissão e ejaculação propriamente dita é muito relevante nesse sentido, porque é naquele momento de emissão que o homem precisaria interromper o estímulo da glândula do pênis, né, na ponta do pênis, para conseguir evitar que a ejaculação acontecesse. É como se a gente fizesse uma analogia com um rio que tem uma cachoeira, né? Se você entrar na corredeira, você não vai conseguir escapar da cachoeira. Então, no que o homem percebe que está ali iniciando aquele momento de emissão, ele precisa parar o estímulo, senão ele não vai mais conseguir evitar que a ejaculação aconteça. Em muitos casos, esse controle pode ser aprendido por técnicas comportamentais mesmo, né? Uma delas é o start-stop, como eu comentei ali, que a penetração já está acontecendo e interrompe a penetração quando percebe que está chegando na corredeira, né? A outra é você estimular mais as outras áreas do corpo e deixar a penetração mais para o final, porque o estímulo penetrativo é muito significativo para os homens. Fica muito difícil que o homem consiga evitar o desencadear desse reflexo de ejaculação se ele for direto para o estímulo penetrativo. É bem importante também a gente entender que tem alguns casos que existe uma alteração nos receptores da serotonina, que é um neurotransmissor. É como se esses homens tivessem uma hipersensibilidade. E esses pacientes em específico, eles vão se beneficiar muito do tratamento medicamentoso, com medicamentos que nós utilizamos para tratamento de ansiedade e depressão. Porque aí vai haver como se fosse uma regulação desses receptores de serotonina e facilitam com que ele tenha uma melhora do tempo de penetração antes que a ejaculação aconteça. Em relação ao tratamento, é recomendado uma abordagem multiprofissional. Se o homem for em busca de um acompanhamento médico, recomendar que também faça um acompanhamento psicológico e vice-versa. Muitas vezes, a questão geradora do problema não está no indivíduo, e sim no casal. Então, é muito também recomendado a terapia sexual de casal ou a terapia cognitiva sexual. O prognóstico é muito bom. Um homem que se engaja realmente no tratamento, com o apoio da sua parceria, tem grandes chances de conseguir resolver o problema. Mudar o repertório sexual, investir no sexo não penetrativo, tirar o foco do pênis, também são sugestões que costumam auxiliar muito a dinâmica sexual desse casal. E por fim, eu também gostaria de lembrar da importância do uso do preservativo. O preservativo, além de proteger contra gravidez e doenças, ele pode ajudar no controle ejaculatório. Inclusive, existem alguns que possuem substâncias dessensibilizantes na face que fica em contato com o genital masculino. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Assim você faz com que o YouTube mostre ele para mais pessoas. E caso você não tenha visto o vídeo da semana passada, que fala sobre as fases da resposta sexual humana, sugiro que você dê uma olhadinha. Tá bem legal. Um abraço e até o próximo vídeo.